Sim, professor. Sim, tudo bem. Pois é, então hoje a gente vai abordar a terceira parte, né? Seria anamnese, exame físico do sistema digestório, né? Sobre o fígado. Fígado e depois hipertensão portal, cirrose hepática e ascite. Tudo bem? Pois é, então, primeira parte, né? A gente vai abordar sobre o exame físico do fígado, né? Começar pela inspeção, palpação, percussão e no final a ausculta. E depois a gente vai abordar propriedade específica, né? Alguma doença hepática, como hipertensão portal, cirrose hepática e ascite. Né? Então, primeira parte do exame físico seria inspeção. Inspeção, normalmente, fígado não tem como visualizar através da parede abdominal, só na laparotomia, né? Na cirurgia. Porém, se tiver condição de chamar hepatomegalia, tá bom? Aumento do volume do fígado, né? Consegue observar um abaulamento aqui no hipocondrío direito, abaixo do, tá bom? Aqui no rebordo costal direito, né? Que pode até abaular hipocondrío direito até a região do epigástrio, até flanco direito, e se for no hepatomegalia bem volumosa, né? Chega até a abaular aqui na região umbilical. Então, isso aí, a inspeção do fígado, né? Se houver uma hepatomegalia, tá bom? Aumento do volume do fígado. Depois vai partir para a palpação. Só que palpação, normalmente, como é fígado, é um órgão que fica protegida dentro dentro da caixa torácica, né? Revolta costal, né? Direta, né? Só consegue palpar se for paciente longilíneo, tá bom? Apenas borda anterior, no revolta costal direito. Então, só consegue palpar fígado normal, né? Só se tiver com hepatomegalia, mas somente o paciente magro. Quer dizer, então sempre vão ser magro e alto, tá vendo? Então, somente magro, né? Agora, se for palpável, fígado normal, alguém já palpou o fígado? Nunca mexeu o fígado? Nunca cortou o fígado? Cozinhar fígado? Sim, professor. Sim, Já cozinhou, comprou fígado, cozinhou, né? Como é a consistência do fígado? Consistência firme, macia. macia, só que superfície é firme, dentro é mole, macia. Por que superfície é consistência firme? Porque tem uma cápsula chamada de cápsula de que se for cozinhar, vai ter que tirar aquela película, né? Senão fica, Sim, tem que tirar. tira, exato. Como é que chama essa cápsula? Que confere Sei a não. cápsula de Gleason, com dois Es, tá bom? Com essa cápsula fica com consistência firme, né, na superfície e mole por dentro, no parênquima hepático, tá bom? E apresenta, cada vez que respira, cada vez que inspira, fígado desce. Cada vez que expira, fígado sobe, devido à contração e relaxamento do diafragma. Portanto, o fígado apresenta mobilidade respiratória, tá bom? Então, qualquer órgão que fica abaixo do diafragma, ele tem mobilidade respiratória, como fígado, baço, rins, direito e esquerdo. Né? Então, mas se for palpável, a gente vai ter que avaliar o volume do fígado, né? Forma, superfície, ver se sente a pulsação na palpação, né? E ver se refere a dor. Normalmente, fígado é indolor, igual ao seco. Né? Aí a Professor, técnica, diga, é normal sentir pulsação ou não? normalmente não. Tá, ok. Só Muito se obrigado. tivesse alguma alteração vascular, tipo hemangioma, que chega até a válvula na superfície. Normalmente não. Palpação, pulsação, Tá, não? Tudo bem. tá Pois é, bem. então, a técnica de palpação, né? Para poder palpar o fígado, o paciente vai ficar deitado na maca, né? Endócrino dorsal horizontal, barriga para peito para cima, né? E o médico vai ficar no lado direito do paciente, né? Aí, depende da técnica, o médico pode estar voltado para a cabeça ou pé do paciente. Sendo técnica, depende da técnica, pode ser unimanual, com mão direta, né? Ou bimanual. É como se aquela palpação profunda e deslizante de Haussmann, que vocês viram ontem hoje, né? Sendo que para facilitar a palpação do bordo anterior do fígado, seria ideal palpar no final da inspiração profunda bloqueada, que é a manobra de Miller, né? Aí com isso, o fígado desce, né? Contrai, né? Ele desce para poder facilitar a palpação do bordo anterior do fígado, tudo bem? Então, para o paciente respirar fundo, respire fundo e prenda no final, tá bom?
Pois é, então a técnica, né? Nós temos primeiro técnica de polegar, de Glenarge. Segundo, técnica de Lemos Torres. Terceiro, Mathieu Cardaleri. Tudo bem? Então, como são essas técnicas? Primeira técnica seria polegar de Glenarge, né? Então, o paciente vai ficar né, deitado de barriga aberta para cima, de dorsal horizontal, né? E o médico fica no lado direito do paciente, voltado para a cabeça do paciente, tá bom? Aí, com isso, mão esquerda do médico, né, vai apoiar no ângulo costal direito, com 4 dedos posteriores, né, na região dorso, né, e polegar no abdômen. Por isso que polegar de grenagem, né? Então, esse aqui, 4 dedos posterior, para ver se consegue levantar o fígado, né, para poder facilitar a sua palpação. E mão direita, espalmada, palpar com 4 dedos. Tudo bem? Então, essa aqui, né, polegar de grenagem, né, mão esquerda, 4 dedos aqui aqui no dorso, né, na região lombar aqui, né, e o dedo polegar aqui no abdômen, para poder levantar o fígado. E mão direita, com 4 dedos aqui espalmados, né, tentar palpar, iniciando aqui na região do umbigo, né, vai subindo para poder determinar. Isso no final da inspiração profunda bloqueada, manobra de Miller. Agora, aqui na fotografia tem uma coisa que não pode ser feito. O médico está em pé ou está sentado na maca? Tá sentado. Está sentado. Esse aqui não pode na prática. O que aconteceu nessa aqui, está vendo aqui, né, Santa Casa de São Paulo, né? Porque o autor daquele livro, né, são de Santa Casa de São Paulo. Então, esse paciente deve ser algum interno aluno, entendeu? Por isso ele sentou, né? Mas se for paciente, não pode sentar na maca, entendeu? Até questão da contaminação. Tá? Professor, Sim, diga. uma pergunta. A mão esquerda, Mão esses esquerda, 4 dedos, os 4 4 dedos. dedos que Aqui no estão dorso. no dorso, Exato. eles estão fazendo força para cima ou só o polegar que está fazendo a força? Polegar é só para apoiar. Onde vai ser? Quem vai fazer aqui? A dor que faz força aqui no 4 dedos. Para poder levantar um pouco o dorso, o fígado. Entendeu? Esse aqui está Ok, levantando aqui, tá vendo aqui? Está levantando aqui da maca, né? Para poder facilitar a palpação da borda anterior aqui do fígado, com esse dedo aqui, né? Tá bom? Pois é, então, ok. nunca pode sentar na maca do paciente, no leito do paciente, tudo bem? Só que esse aqui começam, esse aqui não sei se é residente interno, bom, esse que deve ser o colega, né? Por isso ele sentou. Né? A segunda técnica é a técnica de Lemos Torres. Lemos Torres, a posição do doente é igual, deitado na maca, né? Aí o médico fica lá direito do paciente e continua voltado para a cabeça do paciente. Agora, Lemos Torres é mão esquerda, tá bom? Espalmada, né? Colocar na posterior grade costal direita para poder levantar a borda inferior do fígado. Né? E mão direita, só que essa aqui, tá bom? Polegar do grenade, polegar fica no abdômen. Essa aqui, toda a mão esquerda, os dedos, né? Até polegar, fica no posterior à grade costal direita, para poder levantar borda inferior do fígado, né? E mão direita, palpar com bordo radial da mão direita. Então, como é? Aqui, né? Lemos dois, né? O paciente está deitado aqui, né? Endocúbito dorsal horizontal, barriga para cima, peito para cima, né? E aqui o médico ao lado direito do paciente, né? Voltado para a cabeça, né? Mão esquerda, toda mão esquerda, incluindo o polegar, está aqui no dorso, posterior à grade costal direita, para poder levantar inferior do fígado aqui, né? E mão direita vai ter que palpar fígado, né? Começando aqui do umbigo, né? Vai subindo até o reboto costal direito, né? Palpando pela borda aqui, radial, aqui do dedo, tudo bem? Não pela ponta do dedo. Então, vai ter que palpar pela borda radial, aqui do dedo, né? Seria polegar, o indicador, né? Para poder determinar, tá bom? Borda anterior aqui do fígado, se for palpável. A última técnica seria a técnica de Mathieu Cardarelli. Mathieu Cardarelli, posição doente continua a mesma coisa, decúbito dorsal horizontal, né? E o médico vai ficar no lado direito do paciente e agora voltado para peso do paciente. Então o médico vai ficar na cabeceira do paciente, no lado direito do paciente, né? E aqui é aquela palpação profunda de tipo de Haussmann, tá bom? Então mãos
unidas, paralelas, né, com dedos em garra, para poder fazer palpação profunda, bimanual, de deslizante de Haussmann. Então, aqui, né, o paciente está deitado no decúbito dorsal horizontal, né, médico ao lado direito do paciente, e voltado aqui na cabeceira, né, voltado para pé, para baixo do paciente. E vai fazer palpação profunda, deslizante, bimanual, né, em forma de arco, né, começando aqui do umbigo, vai subindo para ver se consegue determinar a borda anterior do fígado. Tudo bem? Então, essa aqui é Mathieu Cardarelli. Bem, depois da palpação, vai continuar a seguir com a percussão. Percussão é importante para determinar o limite superior do fígado, sendo que, anatomicamente, a transição entre tórax e abdômen, tá bom? Onde está o diafragma, né? Anteriormente, na parede torácica anterior, né? O nível está no quarto espaço intercostal, ou então quase na altura do mamilo, né? Lateralmente, o limite entre tórax e abdômen, onde está a membrana diafragma, é no sexto espaço intercostal. Posteriormente, é no oitavo espaço intercostal. Então, obviamente, se percutir abaixo dessa zona de transição tóraco-abdominal, né? Espera ouvir som maciço do fígado, né? Porque está percutindo órgão sólido, né? E acima desse limite, qual som você só espera ouvir a percutir na parede torácica? Acima desse limite, isso aqui. Timpânico? Você vai estar percutindo qual órgão? Acima dessa transição toraco-abdominal. Abaixo é fígado. Acima do diafragma é? Pulmão. Pulmão. Exato. Pulmão só tem ar? Não tem outra coisa? Ah, professor, som de ar. Tem alvéolo pulmonar e o ar, né? Portanto, acima desse limite, espera ouvir som claro pulmonar, que é tipo meio termo entre timpanismo e maciçez, tá bem? Porque o pulmão tem o ar, né? Além do ar. Agora, se tiver, a gente vai ver na TLS, né? Se tiver com pneumotórax, seria aquele ar livre na cabeça pleural, né? Se tiver com pneumotórax, espera ouvir timpânico, acima desse limite. Agora, se percutir pulmão normal, o som que apresenta é som claro pulmonar, que é o meio termo entre timpânico e maciço. Tudo bem? Pois então, aí tem alguma situação que naquela área hepática, nessa região aqui, né, abaixo dessa transição, né, normalmente espera ouvir som maciço. Agora, alguma situação, nessa área, em vez de maciçez, começa a ouvir timpânico. Isso porque tem algumas doenças, tá bom? Que pode apresentar essa alteração do som, né? A percussão, do maciço para timpânico. Mais comum, quando ocorre qualquer doença que perfura o trato digestivo, então perfurações gastrointestinais. Também pode acontecer quando ocorre uma interposição de cólon transverso, que isso vai interpor entre fígado e diafragma. Eu falei, acho que foi segunda-feira, né? Lateralmente a linha hemiclavicular direita, ou lateralmente a ligamento falciforme. Eu vou explicar já já, tá bom? Com anatomia, né? A terceira situação, quando tem meteorismo, aquele intestino delgado distendido, né? Que pode interpor, tá bom? Entre fígado e diafragma, para causar timpânico a percutir a área hepática. A última alteração seria doença pulmonar, ou pneumotórax, enfim, pulmonar, bom, e que também pode apresentar. Professor, Fica rebaixando o diafragma para baixo, né? E pode alterar o som timpânico, maciço para timpânico. Sim, pode falar. o senhor poderia explicar o que é esse meteorismo? Já vou explicar, calma, já vou explicar, tudo bem? Pois é, então, primeira alteração, né, que é mais comum, mais frequente, quando ocorre qualquer doença que perfura, tá bom? Gastrointestinal. Porque com essa perfuração, o que acontece, se for do estômago, que é mais comum é úlcera péptica duodenal gástrica, né? O que acontece, quando perfura, o paciente começa a referir aquela dor intensa, né, de início súbito, né, e começa a vazar o suco gástrico, o ar e alimentos ingeridos. Aí, com isso, esse líquido que vazou, ele espalha rapidamente dentro da cavidade peritoneal, né? E o ar também vaza.
E esse ar, o que acontece é pela gravidade, A vai subir, né? Então, esse ar que vazou do local da perfuração do gastrointestinal vai chegar lá em cima, né? Que vai ocupar entre diafragma e a superfície superior do fígado, né? Por isso que aquela região hepática, né? Começa a ocorrer timpanismo, a percussão, né? Que continua superiormente com a criação pulmonar, né? Inferiormente continua com timpanismo abdominal, normal. E esse timpanismo não tem nenhuma alteração em relação ao decúbito. Então, esse aqui chamado de pneumoperitônio. E se ocorrer essa aqui, a gente consegue detectar, né, no exame físico, chama sinal de Joubert. Sinal de Joubert seria aquele som timpânico ao percutir a área hepática. Então, seria pedra de maciça hepática. Então, quando é Joubert, toda a região hepática, tanto medialmente como lateralmente a ligamento falciforme, né, ou medialmente e lateralmente a linha hemiclavicular direita, se torna timpânico. Ocorre a maciça total, perda total de maciça hepática. Então, isso aqui está vendo uma radiografia do tórax e o parte superior do abdômen, né? Sendo que aqui é o pulmão direita, esquerda, né? E esse aqui, o que é isso? Será que aqui é fundo gástrico, cirurgia, que é normal. Então, essa região aqui, o chamado de espaço de Traube, exato. Delimitado superiormente pelo sexto espaço intercostal esquerdo, né? Inferiormente pelo rebodo costal esquerdo, lateralmente pela linha axilar anterior e medialmente pelo bordo osso externo, né? Então, esse aqui é normal. Agora, esse aqui, sendo que, o que é esse aqui? Esse aqui é uma membrana diafragma, né? E esse aqui é o fígado. Normalmente, nesse espaço, não existe ar. Então, esse aqui está localizado entre diafragma e aqui na superfície superior do fígado, né? Seria aquele ar que vazou de alguma perfuração no trato digestivo, chamado de pneumoperitônio. Bem? Agora, então, o diabetes, se eu percutir toda essa área aqui, apresenta timpânico. Bom? Então, se esse paciente chegasse agora aqui na UPA, aí tá com muita dor abdominal, abdômen tá endurecido, igual estava, né? E diabetes positivo. Aí fazer uma radiografia, chama abdômen agudo, né? Aí essa aqui pneu peritônio. Qual seria a conduta se você tiver planta na UPA? Conduta é passar a medicação para liberar ir para casa, pedir uma endoscopia. O ar que vazou de alguma perfuração, né? Se deixar, continua vazando. Então, o único tratamento efetivo, definitivo, seria, tem que abrir a barriga, laparotomia. Então, se estiver aparecendo na UPA, seria um encaminhamento urgente, imediato, para o hospital de referência, para ser submetido a uma laparotomia. Aí vai abrir a barriga, né? Aí vai fazer uma limpeza e vai tentar achar onde está perfurado. Geralmente, se for paciente jovem assim, é úlcera gastroduodenal perfurada. Aí vai fazer limpeza e vai ter que fechar aquela perfuração, orifício, né? Tudo bem? A segunda situação, que é menos comum, né? Acontece a perda da maciça hepática, a percussão, né? Quando ocorre uma interposição do colo transverso cheio de gás, né? Entre fígado e grade costal, ou diafragma. Então, nesse caso, o que acontece? Quando ocorre isso aqui, apresenta sinal de Chilaidite. Como é Chilaidite? Lateralmente a linha hemiclavicular direita, tá bom? Então seria naquela área, né, hepática, entre linha hemiclavicular direita e linha axilar média, né? Então lateralmente, né? Mas essa hepática desaparece e se torna timpânico. Agora, medialmente a linha hemiclavicular direita, então seria entre linha hemiclavicular direita, né, linha mediana, né, continua conserva maciçez. Então essa aqui, se eu acontecer aqui, então lateralmente a linha hemiclavicular direita
seja, né, se torna timpânico. Agora, medialmente, da linha hemiclavicular direita, continua maciço a percussão da área hepática. Por que ocorre isso aqui? Acontece que anatomicamente, está vendo aqui, né? Anatomia aqui, né? Essa região aqui corresponde na parede abdominal anterior, né? Seria linha hemiclavicular direita. Por dentro, tem ligamento redondo aqui, né? Do fígado e ligamento falciforme, que fixa o fígado aqui na diafragma, né? Acontece que medialmente, aqui nesse espaço aqui, um espaço é muito pouco. Esse espaço é muito restrito. Aqui tem mais espaço. Então, quando ocorre a distensão do cordão transversal aqui, CGA, para cá, essa aqui não tem como penetrar, porque não tem espaço. Agora, lateralmente, essa aqui pode penetrar, entendeu? Tempo entre diafragma e o fígado, lateralmente, né? Então, nessa altura, se eu percutir essa área aqui, medialmente a linha hemiclavicular direita, como está percutindo o fígado, né? Ainda continua maciço o som, né? A percussão. Agora, se eu percutir nessa área hepática, lateralmente a linha hemiclavicular direita, nessa região aqui, esse cordão transverso cheio de gases, ele está interpondo nessa região. Então, nessa região aqui, consegue ouvir timpânico a percussão, entendeu? Então, medialmente, continua maciço. Lateralmente, timpânico. Chama sinal de Chilaidite, que ocorreu devido à interposição do cordão transverso cheio de gases aqui na área hepática. Agora, se for diabetes, toda a região hepática, a percussão da apresentação timpânico. Porque aqui, o ar, qualquer local entra, entendeu? Agora, isso aqui só entra se tiver aquele espaço maior, né? Então, isso aqui tá vendo aqui, né? Aqui é o cordão transverso, né? Aqui é a raustração aqui, né? Então, essa aqui, cordão transverso de gases, ele distendeu, subiu e ele entrou no espaço entre o diafragma, lado esquerdo, né? Direito, né? E aqui o fígado. Então, se eu percutir nessa região aqui, espera ouvir timpânico, né? A perda de maciça hepática. Agora, se eu percutir nessa região aqui, continua maciço, porque aqui tem fígado, tá bem? Agora, a terceira situação, Professor, diga. o paciente sente dor nesse caso aí? Poderia sentir dor ou não, depende do intestino. Se tiver E alguma obstrução, pode sentir alguma dor. Ou pelo menos o paciente vai sentir com isso aqui alguma alta respiratória, de uma dispneia, entendeu? e no pode caso, sentir só. dor, pode ser que não sente, pode ser que sente assim, aquele desconforto. Sim. Abdominal, O som entendeu? só seria timpânico se ele tiver com ar, né? Se o colo transverso tiver com ar. Caso não Geralmente, esteja com ar, como que eu vou saber que o paciente está com esse caso aí? geralmente tem lá, entendeu? Tem lá, mas se for cheio de fezes, pode ser que não dá, entendeu? Só que aí, para distinguir, só para radiografia, pelo menos, tá bom? Tá certo. Então, esse aqui, o ar. Agora, se for fezes, fica mais assim, radiopaco, igual esse aqui, tudo bem? Então, esse aqui é o ar, né? Aparentemente, não? Tá, Agora, obrigado. aí, terceira situação também não é tão comum, quando ocorre meteorismo. Na verdade, meteorismo, aquele distensão abdominal, tá, ou distensão intestinal, tá bom? Meteorismo, né? Com aquela peristalse aumentada, então meteorismo. Então, quando o meteorismo com distensão e interposição da alça do intestino delgado, né? Quando ocorre isso aqui, seria igual ao diabetes. Toda a região hepática se torna timpânico, entendeu? Só que desaparece gradualmente de baixo para cima. Então, para cima fica menos, para baixo é aumentado. E quando ocorre isso aqui, pode ser uma alteração do som do timpânico, né? Pelo decúbito e pelo postura em pé, porque aí altera posição do intestino. Só que como é que vou saber se diabetes? Então, essa aqui, obviamente, se eu fizer exame físico, né, vai apresentar igual a diabetes. Só que para diferenciar, só através de uma radiografia. Se for diabetes, né, quer dizer, perfuração cateterizal, né, toda assim, o ar de maneira homogênea, né? Agora, se ocorrer esse meteorismo com distensão, com interposição do intestino delgado na área hepática, né, fica isso aqui, tá vendo aqui? Essa alça do intestino delgado. Então, essa aqui, toda a região, até aqui, né, toda a região hepática, o intestino
delgado com cheio de gás, né? Ele subiu e ocupou. Agora, esse intestino delgado, como é delgado, né? Intestino delgado pode interpor tanto lateralmente ou medialmente a linha hemiclavicular direita ou linha ligamento falciforme, porque o intestino é fino, delgado. Agora, intestino grosso só entra lateralmente aqui. Então, nesse espaço aqui, pode ocupar tanto coluna transversa, né, como intestino delgado, pode entrar aqui. Agora, nesse espaço aqui, só entra intestino delgado. Esse aqui não entra, porque não tem espaço. Né? Mas para diferenciar, só que essa aqui é uma situação muito rara, que na prática eu nunca peguei. Agora, esse aqui já peguei um monte. Esse aqui é comum. Agora, esse aqui eu nunca peguei na prática. Não? Nem essa aqui, nunca peguei na prática. Não? É muito raro, aconteceu muito raro. E a última situação que pode apresentar timpânico na área, da área hepática, né, seria ênfise pulmonar ou pneumotórax. Obviamente, quando toca isso aqui, o capilar pleural, né, seu dia, começa a empurrar, deslocar a diafragma na direção inferior. Aí, com isso, aquela região hepática, diafragma desse, né, pode ser ocupado pelo se for pneumotórax, né, ou então aquela dentro do alvéolo pulmonar, que é a ênfise pulmonar. Então, se ocorrer isso aqui, aquele timpanismo desaparece gradualmente de cima para baixo, para cima maior. Aí vai descendo, vai começar a diminuir o timpanismo. Então, isso aqui pode também sofrer alteração pelo decúbito de postura em pé, né? E também alterações nas inspirações, tá bom? E expirações profundas. Então, depende do movimento respiratório. Bem? Agora, a percussão também é importante ver se refere à dor. A percussão da área hepática. Sendo que normal, não tem nenhuma dor a percussão da área hepática. Agora, se o paciente referir a dor à percussão do local do fígado, né? Se for difusa, toda a região hepática, tanto medialmente como lateralmente ao ligamento hemiclavicular direita, né? Toda a região hepática referir a dor difusamente, né? Isso acontece quando tem inflamação ou distensão da cápsula de Gleason, já falei, né? Aquela cápsula. Então, se estiver inflamado ou se estiver distendido, o paciente refere a dor hepática difusa. Toda a área hepática refere a dor à percussão. Agora, se aquela dor é localizada só num ponto, a gente chama de sinal de Torres homem, né? Indicativo de um abscesso hepático abaixo, subjacente. Então, só uma pequena porção que é paciente refere a dor à percussão, né? Localizada, né? Talvez esteja com abscesso hepática, tá bom? Aquele pus, né? No fígado. Chama sinal de Torres homem. Sim, diga. Uma distensão da cápsula de Gleason é como se a cápsula separasse do fígado? Cápsula, não, sem separar do parênquima, fica distendido. Entendeu? Isso acontece quando ocorre uma hepatite, pode aumentar, entendeu? Distender, né? Ou apresentar algum tumor hepático. Então, quando cápsula está distendida, tá bom? Porque a parênquima está aumentando de volume. É como se fosse uma hepatomegalia, entendeu? Não separa, né? Entendeu? Parênquima hepática fica assim, aumenta de volume, sem separar da cápsula. Tudo bem? Tá bem, professor. Agora, no final, vai fazer uma ausculta. Só que a ausculta não tem quase nenhum, tem pouquíssimo valor propedêutico. Mas tudo bem. Na ausculta, se houver aquele atrito, quer dizer, atrito como se fosse um descolar aquele ovéuculo, tá bom? Ou deslizar um couro com couro, né? Se houver atrito, depende da respiração, entendeu? Pode indicar que está com algum processo inflamatório ou neoplásico do fígado, que está atingindo a cápsula de Gleason. Por isso, cada vez que respira, né, dá aquele atrito na área hepática. Bem, agora vamos partir para alguma condição patológica do fígado. Primeira condição patológica, a gente chama de hipertensão portal. Seria a pressão da veia portal aumentada. Bom, porque essa sangue da porta hepática, né, seria composição sangue venoso, né, vindo do órgão gastrointestinal, né, e do baço. Aí, se houver qualquer condição que pode dar aumento da resistência do fluxo da veia porta, né, chama hipertensão portal, né, o que acontece? Acontece muito mais na cirrose hepática. O fígado está fibrosado, está com fibrose, né?
Aí está com dificuldade de retorno venoso através do fígado para a circulação sistêmica. Então, o que acontece? O organismo tenta achar um desvio para poder drenar a sangue venoso da veia porta, né? Para o sistema venoso sistêmico. Assim, desviando do fígado, que está com aumento da resistência ao fluxo, né? Da veia porta. Então, essa colateral, né? Pode ser da veia gástrica esquerda, que vai drenar diretamente a veia esofágica, né? Para poder ganhar, tá bom? Ou então através da veia retal superior, né? Tá bom? Que vai drenar para veias retais média e inferior. Sendo veia retal superior, era para drenar para a veia mesentérica inferior, né? Para poder ir para a veia porta. Só que está com veia porta com pressão aumentada. Então, tenta achar o desvio, né? Indo para veias retais média e inferior, que cai para a veia ilíaca interna. Tá bom? Para poder ganhar até chegar à veia cava inferior, né? E também, veias paraumbilicais tenta achar desvio para veias epigástricas superficiais da parede abdominal. E também, veias cólicas vai tentar ganhar indo para veias retroperitoneais. Então, aqui, né? A veia, aqui o fígado cirrótico, né? Aqui está granular, né? Então, o sangue da veia porta, né? Seria sangue que vem do trato intestinal aqui, né? E do baço. Só que aqui está com uma fibrose hepática, cirrose hepática, né? Então, aqui está com uma dificuldade de retorno venoso. Então, está com aumento da resistência vascular, né? Então, o sangue da região da intestinal, do baço, né? Tenta voltar para a circulação sistêmica através do colateral. Sendo mais comum da veia gástrica esquerda, né? Indo para veias esofágicas para voltar para veias ásicas, tá bom? Ou veias hemiásicas, né? Então, essa aqui vai cair então, na veia aqui no superior, né? E também tem um desvio da veia retal superior, né? Que normalmente ia drenar para a veia mesentérica inferior. Só que como aqui está com pressão bem aumentada, né? Está com aqui dificuldade de retorno venoso, né? Vai tentar voltar para a circulação sistêmica através indo para a veia retal média inferior, que drena para tá bom? Aqui na veia ilíaca interna, né? E também pode ganhar da veia paraumbilical, tá bom? Para a veia epicástrica superficial, ou veia cólica, né? Para a veia retroperitoneal aqui, né? Bem? E essa aqui é uma fisiopatologia dessa alteração hemodinâmica da hipertensão portal. Então, o que acontece? O paciente com hipertensão portal, né? Aí, com isso, começa a aumentar, começa a ter uma vasodilatação, tá bom? Do esplâncton, né? Da víscera, né? E sistêmica. Aí, com isso, vai começar a ter diminuição do volume efetivo da circulação renal. Então, essa diminuição queda de volume do rim, né, da circulação renal, né, isso vai ativar sistema chamado RAA, Sistema Renina Angiotensina e Aldosterona, para poder tentar compensar, tá bom? Então, o rim acho que está com uma diminuição do volume circulante. Então, tentar aumentar para poder reter sódio, potássio, sódio e água, né? Para tentar aumentar o volume intravascular, tá bom? Para poder aumentar a débito cardíaco, né? E cada vez vai piorar a hipertensão portal. Entendeu? Só que, na verdade, o volume intravascular não está diminuído, está normal. Tá bem? E vê se alguém lembra o que é sistema renina, angiotensina e aldosterona, que faz com que haja retenção de água e sódio. O que é renina? O que é angiotensina? Aldosterona. Já teve aula de fisiologia ou histologia do rim? Ou ainda não teve? Não sei. Não, professor. Ainda não, Nada né? de rim, nem do sistema digestório e CFSH a gente não teve nada ainda. E tá aprendendo o quê? Não sei, FCH. Tá aprendendo o quê? Sistema reprodutor masculino, feminino. Ainda? Ainda. Ainda, tá, tudo bem. Bem, renina é um hormônio produzido pela célula justaglomeralar que atua sobre angiotensinogênio, que é uma proteína fabricada no fígado, hepatócito, né? Então, angiotensinogênio, sob a ação da renina, transforma em angiotensina 1.
angiotensina 1 transforma em angiotensina 2 na circulação capilar pulmonar pela ação de enzima chama ECA, enzima conversora de angiotensina, para poder causar vasoconstrição, tá bom? E aldosterona. Aldosterona é fabricado, eu acho que vocês devem ter aprendido no segundo semestre, eu acho. Já teve aula de histologia do glândula endócrina? Sim, professor. Pois é, aldosterona é fabricada em qual órgão? Aldosterona. Fabricada suprarrenal, córtex, né? Qual camada do córtex suprarrenal? Tem camada glomerular, camada fasciculada e camada reticulada. Qual camada que produz aldosterona? Sendo que córtex suprarrenal produz aldosterona e também produz corticoide, né? Glicocorticoide, né? Sendo que aldosterona a gente chama de mineralocorticoide. Então, aldosterona é produzido pela camada glomerular, primeira camada, mais externa, né? Do córtex suprarrenal, que atua no túbulo contorcido, alguém sabe? Distal do néfron, para promover reabsorção de sódio e excreção de potássio. Tá bem? Muito bem. Então, com isso aqui, cada vez vai aumentar, tá bom? A pressão da veia porta, né? Então, a hipertensão portal é classificada de acordo com o local da causa do aumento da resistência, né? Podendo ser pré-hepática, hepática e pós-hepática. Hipertensão portal com o local da causa, né? Então, e pré-hepática seria trombose da veia esplênica ou veia porta. Então, se houver trombose, tanto aqui na veia, aqui, né, esplênica com veia porta, pode ter uma hipertensão portal, só que antes de chegar no fígado, pré-hepática. Agora, se fosse a causa esteja no fígado, seria hepática, podendo ser pré-sinusoidal, sinusoidal e pós-sinusoidal. Pré-sinusoidal, a causa é causado pelo esquistossomose. Já ouviu falar, né? Aquele ovo do esquistossoma mansoni, né? Que é depositado no reto, né? Ele volta para o fígado e obstrui na área, tá bom? Antes de chegar no sinusoide. Agora, se for sinusoidal, causa mais comum é cirrose hepática, pela destruição do lobo hepático. Agora, pós-sinusoidal, pós-sinusoidal, né? Seria acontecer uma esclerose da veia centrolobular do lobo hepático. Agora, tem pós-hepática, seria obstrução depois do fígado, seria obstrução ao nível da veia hepática. Ou então, se ocorrer obstrução da veia hepática junto com a veia cava inferior, a gente chama de síndrome de Budd-Chiari. Bem? Então, aqui o lobo hepático, né? Tá bom? Sendo aqui venoso portal chega pela aqui, né? Da veia portal no final, né? Passa pelo sinusoide e volta pela veia centrolobular, para poder ganhar veia hepática direita, esquerda, média, né? Para poder drenar na veia cava inferior, tá bom? Sendo que se ocorrer a obstrução, antes de chegar no sinusoide, aqui tá bom? Aqui na veia porta final, né? Seria pré-sinusoidal causado pela esquistossomose. Se fosse sinusoidal, pela destruição aqui no lobo hepático, que é destruição e fibrose do lobo hepático, né? Que é cirrose hepática. Se ocorrer uma esclerose, qualquer obstáculo aqui no veia centrolobular, né? Já passou pelo sinusoide, né? Seria pós-sinusoidal. E se fosse depois do fígado, né? Seria obstrução da veia porta, veia hepática, que faz parte do síndrome de Budd-Chiari. Seria a obstrução de veia hepática juntamente com veia cava inferior. Bem, então, aí a causa maior dessa hipertensão portal chama-se cirrose hepática. O que é cirrose hepática? Seria destruição, tá bom? E fibrose do parênquima hepático, com aquele lobo hepático, né?
Aí, com isso, cada vez vai haver uma desorganização da arquitetura hepática. Aí, com isso, vai ter uma maior resistência vascular, né? Chama hipertensão portal, né? Aí, com isso também, pela destruição, além dessa aqui, né? Cada vez vai diminuir a função hepática. Porque cada vez, quem faz função hepática é o hepatócito, né? Então, o hepatócito cada vez vai diminuir o número pela destruição, fibrose, né? Então, com isso, vai chegar a ter uma insuficiência hepática, redução da função hepática, né? E também, quando ocorre cirrose hepática, essa parte do canalículo aqui, né? Ducto biliares, tá bom? Cada vez também vai ficar comprometido. Aí, com isso, vai começar a ter uma icterícia colestática, icterícia, tá bom? Pela dificuldade de drenagem da bile, né? Através do, tá bom? Canalículo e ducto biliares, intrahepática, pela destruição do fígado, pela cirrose, né? Sendo causas mais comuns, nos homens seria o álcool, já sabe, né? Então, álcool tem que tomar com moderação, tá bom? E depois, segunda causa frequente, hepatite viral, que causa cirrose, principalmente hepatite B e C, né? E também, alguns casos podem ser causados, chamada de esteatohepatite não alcoólica, seria uma hepatite, tá bom? Hepatite gordura, né? Só que de causa não alcoólica, também causa mais autoimune. Tudo bem. Então, paciente com cirrose, o que ele apresenta ao exame físico? Primeiramente, paciente com cirrose, na expressão, né? Se for cirrose avançada, a gente consegue ver aquele abalamento do abdômen, a forma, né? Reflete uma ascite. E se observar na conjuntiva ou, né? Qualquer mucosa, tá bom? Consegue observar icterícia, aquela cor amarela da pele, né? E também pode observar na expressão da parede abdominal, né? Chama circulação tipo porta. Pode ser periumbilical, chama capu medusa, né? Ou supraumbilical ou infraumbilical. Seria aquela veia, tá bom, dilatada, visível na parede abdominal, que é um tipo colateral da porta, né? Da hipertensão portal. E na palpação, normalmente consegue palpar o baço. Só que fígado não é palpável geralmente. Por que fígado não é palpável geralmente? Quando tem cirrose hepática. Sendo cirrose hepática, é uma fibrose. Fibrose começa a ficar encolhida. Bom, então, quem tem cirrose, o fígado fica encolhido, entendeu? Aí diminui o tamanho, né? Então já não é palpável. Agora, a percussão escuta, vou falar daqui a um pouco, vai apresentar achado da ascite. Tudo bem? Então, esse aqui também colateral tipo porta, né? Periumbilical. Aqui o mamilo, né? Aqui deve ser para aqui o umbigo, né? Deve ser aqui o umbigo, né? Então, apresenta tanto inferior como superior ao umbigo, né? Então, periumbilical ou essa capu medusa. Bom. E essa aqui circula colateral tipo porta, né? Supraumbilical, acima do umbigo. Aqui o umbigo, né? Aqui. E essa aqui é infraumbilical, tá bem? Daqui do umbigo, né? Colateral, tá bom? Abaixo do umbigo. Agora, finalmente, a gente vai estudar o que é ascite. Ascite, a principal causa, como já falei, né? Cirrose hepática causando uma hipertensão portal. Aí, com essa pressão da veia portal aumentada, cada vez vai vazar o líquido da veia porta. E, tá bom? Seus tributários, né? Então, ascite seria acúmulo patológico de líquido na cavidade peritoneal. Além da cirrose hepática, também pode ser causado ascite, né? Pela peritonias infecciosas, carcinomatose peritoneal e também pode ser causado pela uma insuficiência cardíaca congestiva, outras causas, né? Sendo que esse volume líquido, né, pode ser líquido exudato ou transudato, ou líquido exudativo ou transudativo. O que é exudato e o que é transudato? O exudato seria a secreção durante a inflamação com alto peso molecular. Pode ser, exato. Então, exudato é tipo secreção, né? E contém proteína também, né? E o transudato? Transudato, quanto é mais líquido. Exato, Então, exato. Então, no caso de ascite, líquido ascite, né? Seria transudato ou exudato? Aquele líquido que vazou da veia porta Transudato? apenas... transudato, né? Exato. E se for líquido ascite,
na peritoniite infecciosa, espera quale liquido? Exudato também. Exudato, né? E se for Porque- carcinoma peritoneal, exudato ou transudato? Carcinoma peritoneal. Fiquei na dúvida agora. Aquele câncer atinge o superfície peritoneal, que está secretando aquele líquido maligno. Então, isso aqui daria exudato. E se fosse uma insuficiência cardíaca congestiva? O que vaza é apenas líquido, igual aceite, né? Então, isso aqui espera aumentar o líquido transudato, tá bom? Pois não, aceite, né? Na inspeção, aí depende do volume e depende do tempo de instalação. Se for instalação rápida, apenas consegue observar aumento do volume do abdominal, né? E o umbigo fica saliente, chama abdômen agudo, em ovo, né? Se for de instalação lenta, né? Fica achatado e apenas começa a dilatar nos flancos, tá bom? Chama abdômen batráqueo, né? Agora, se volume pequeno, menos de meio litro, né? Geralmente plano. E para detectar, só com a técnica de ultrassonografia, para observar. Agora, se for volume grande, né? Apresenta abdômen globoso, distendido. Tá bom? Então, na expressão, né? Tá bom? A forma, né? Depende do volume e depende do tempo de instalação. E a palpação também depende do volume. Se for volume grande, né? Fica globoso, né? Fica até difícil palpar as vísceras, porque só tem líquido. Agora, se for volume pequeno ou médio, né? Continha flácido. E nesse caso, agora, se for grande volume, não tem nem como sentir aquela onda, porque está cheio de líquido. Agora, se for de volume pequeno ou médio, às vezes consegue estar flácido e consegue sentir aquela onda de líquido na palpação, né? Colidindo com a mão espalmada. Então, consegue assim, observar, tá bom? Consegue sentir o líquido. Agora, se for volume grande, não consegue nem sentir o líquido, porque está cheio de líquido, né? Aceite, né? E a percussão da aceite? Aí vai depender da posição. Agora, no decúbito dorsal, pode apresentar, chama semicírculo de Skoda. Como é essa Skoda? Essa aqui é a seguinte, o paciente está deitado assim, né? Aqui, né? Decúbito dorsal, né? E barriga para cima, né? O que acontece, pela gravidade, o líquido desce para baixo, né? E o ar no intestino delgado sobe para cima. Então, se eu percutir parte central do abdômen, consigo ouvir timpânico. Se eu percutir periferia, é maciço, entendeu? Então, isso se chama semicírculo de Skoda, tá bom? Skoda, né? Bem? Agora, se fica no lateral, né? Posição direita ou esquerda, né? A gente consegue ouvir maciço móvel. Como é esse maciço móvel? Maciço móvel, essa aqui, né? Tá bom? Se ficar deitado de lado direito para baixo, lateral direito, né? Mesmo raciocínio. O líquido da ascite, que é líquido, né? Ele desce para aqui, né? E o ar no intestino delgado sobe para cima, né? Então, abaixo dessa linha aqui o umbigo, né? Consegue ouvir som maciço, a percussão do abdômen. Acima dessa linha é timpânico. Agora, se esse paciente deitar de lateral, lateral esquerda, né? Esquerda para baixo, né? Esse aqui vai mudar, entendeu, né? Então, para quem fica a linha, né? Se deitar desse lado para baixo, né? Esse aqui é maciço, aqui é timpânico. Por isso é maciço móvel, depende da posição, né? Do decúbito lateral. Né? E o que acontece? Essa maciçez timpânica, né? Pode desaparecer no espaço Straube. Se o paciente ficar em posição de Trendelenburg. O que é essa posição de Trendelenburg? Alguém sabe? Posição de Trendelenburg. Trendelenburg, o paciente fica deitado na maca, né? Vai abaixar a cabeça, cabeceira, levantar a perna. Entendeu? Então, o que acontece? Eu vou abaixar a cabeceira do paciente, né? O líquido do aceite, ele vai descer, né? Vai descer e ocupa naquele espaço Traube, entendeu? Então, nessa altura, se eu percutir esse espaço Traube, vai sumir timpânico, porque aquela área onde estava o fundo gástrico, né? O líquido desce, né? Foi ocupado pelo líquido do aceite. Bom? E no final da percussão, a gente consegue fazer pesquisa de piparote. Bom? Piparote vai ter que um lado do abdômen. E tu vai sentir com outra mão aqui, né? Tá bom? Esse palma no outro lado, né? Aquela sente onda de choque transmitido pelo
líquido com outra mais espalmada no outro lado, né? E o que pode acontecer? Essa onda pode ser transmitida tanto por dentro, através do líquido, ou através da parede abdominal do paciente. Então, para evitar isso, poderia usar uma mão auxiliar na linha mediana, né, como obstáculo para a onda de propaganda da onda através da parede abdominal. Então, para poder sentir só aquela onda de choque transmitida pelo líquido do ascite. Essa mão auxiliar, de quem é essa mão auxiliar? Essa mão auxiliar, por exemplo, essa aqui, né? Médico está aqui, né? Eu vou percutir o lado direito, né? Para poder sentir aquela onda de choque no lado esquerdo, né? E essa mão aqui, essa mão, de quem é essa? Do paciente. Do paciente, exato. O paciente pode colocar a mão aqui na linha mediana, né? Aí, com isso, esse mão do paciente, né? Ele vai impedir a transmissão de onda através da parede abdominal. Então, se eu pegar aqui, né? Aqui, né? Se eu percutir o lado direito e sentir o lado esquerdo, né? O que estou sentindo aqui pode ser transmitido pela parede abdominal ou por dentro do líquido, entendeu? Aí, com essa mão auxiliar, vai impedir a propagação de onda de choque, né? Transmitida através da parede abdominal. Só vou sentir aquela onda, né? Transmitida pelo líquido por dentro da ascite, entendeu? Então, isso aqui chama-se de piparote. Para verificar se tem líquido ascite, né? Para ver se tem conteúdo líquido aqui na cavidade peritoneal. Bem? Então, esse aqui é Skoda, né? Círculo, tá bom? Skoda, para lembrar, eu não sei se você se lembra, antigamente tinha propaganda de Skol. Alguém lembra? Descer redondo. Desce redondo. Exato. Então, aqui é redondo, né? Tá bom? Então, desce redondo, Skoda, tá bom? Só para lembrar, tá bom? Tá bom? Desce redondo, aqui é redondo, tá bom? Semicírculo, tá bom? Skoda, tá bom? Bem, para terminar, na ausculta do paciente com ascite, na ausculta, primeira coisa, a gente consegue fazer uma manobra chamada percussão auscultada, chama de Lyon. Então, essa é como se fosse piparote. Só que, em vez de sentir na mão, né, a gente vai ouvir o som transmitido dentro do líquido do ascite, né? Então, como é que faz? A gente vai ter que colocar, posicionar né, a diafragma, né, na fosserica, né, e percutir o outro lado, igual a piparote. Né? Só que piparote, eu vou percutir um lado, né, outro lado eu vou sentir com a mão espalmada, outro lado, né? Agora, Lyon seria outro lado, eu vou, em vez de sentir na mão, eu vou auscultar os dois ruídos sucessivos. Essa aqui você vai ver na prática semana que vem. Então, seria primeiro som, né, de golpe, depois aquela onda de choque, onda de choque, tá bom? Choque de onda, né? Então, essa aqui, tá bom? Seria percussão auscultada. Um lado percussão, outro lado ausculta, chama-se Lyon. Aí consegue ouvir aquele som de golpe, depois choque de onda. E também, às vezes, o líquido, ele transmite melhor o som. Então, até conseguir ouvir, em alguns casos, né, aquele batimento cardíaco, conseguir ouvir na foto ilíaca direita, tá bom? Esse é o ilíaca, tá bom? Né? Devido à melhor transmissibilidade de som por meio líquido. Tudo bem? Bem, pessoal, era isso a aula de hoje. Alguma pergunta, algum comentário? Aí, na próxima segunda-feira, eu vou abordar sobre a quarta parte, sobre vias biliares, tipo vesícula, colédoco, né? E pâncreas e baço, para poder praticar na terça e na quarta-feira, semana que vem. Então, vai ser a aula de hoje, né? Do fígado, hipertensão portal, cirrose hepática e ascite. E segunda-feira eu vou abordar vias biliares, pâncreas e baço. Tudo bem? Tá bem, professor, obrigado. Então, boa noite, tá bom? Boa noite, bom final de semana, tudo bem? A gente se vê na segunda-feira aqui. Boa noite. Tá bom? Até logo, tchau.